Oh, Jesus, obrigado. Nós te exaltamos, Jesus. O Senhor é excepcional. Obrigado, Senhor. Nos mostre esse caminho aqui nessa noite. Amém. 1 Coríntios 12, 31, B. E eu vou pregar em cima desse versículo, que diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Um caminho sobremodo excelente. E a mensagem de hoje é o caminho, o único caminho sobremodo excelente. Eu não precisava ter colocado a palavra único, porque se ele é sobremodo excelente, e o significado do sobremodo excelente na revista, na NTLH, está assim: o melhor de todos. Eu quero falar de um caminho que é melhor de todos. Não precisaria ser colocado único, só que os pontos têm único no nome, então eu tenho que colocar único aqui no tema, pelo menos, para começar. E o caminho sobremodo excelente. E eu quero dividir com você sobre esse caminho que é sobremodo excelente. E essa palavra excelente, no grego, é uma palavra que existe em português também, que é a palavra hipérbole. Você lembra o que é hipérbole? Uma coisa hiperbólica. Eu não lembro, brincadeira, eu lembro. Mas confirma aqui agora que deu um branco. Santíssimo é uma hipérbole? Não, esse é o quê? Superlativo. Isso. Só que hipérbole é o quê? Eu confundi hipérbole com superlativo, gente. É exagero, é exagerado. Então, esse caminho, viu? A República é uma bênção porque a gente prepara junto o sermão. Esse é um caminho que ele é exagerado. Sobre todos os outros caminhos que existem, esse é o melhor caminho de viver. É o melhor jeito de viver. E a palavra caminho, ela é caminho mesmo, trajeto, mas ela também uma forma de sentir, pensar e decidir. Está lá o dicionário grego, ele vai falar isso. Sentir, pensar, decidir. Uma forma de você sentir, uma forma de você pensar e uma forma de você decidir. Vai voar uns cuspinhos, irmão. Deixa eu vir para cá, eu não quero... É meu aniversário, mas eu não vou abusar. Então o apóstolo Paulo, ele vai começar a mostrar para nós um caminho que é um jeito de pensar, um jeito de sentir e um jeito de decidir que é exageradamente superior a qualquer outro jeito de viver. E a NTLH deu uma bola dentro quando ela traduziu e ela falou assim: eu quero falar do melhor de todos os outros. E gente, eu fiquei tentando pensar: Deus, como que eu explico isso? Com o que dá para comparar o caminho que é melhor que todos os outros? E eu quero falar com você nessa noite sobre o melhor de todos os caminhos. O melhor de todos os jeitos de você pensar, de você sentir, de você decidir. E se Deus pudesse me dar um presente de aniversário hoje, eu ia trocar a mulher que eu pedi para Ele, para que todo mundo aqui pudesse ser impactado por aquilo que Ele vai falar hoje. Que todo mundo se convertesse. E se você já é crente, se convertesse de novo. Convertesse mais. Porque eu quero me converter mais. Deus, então, se te agrada, dá esse presente para mim. Já está muito bom, mas por favor, Senhor. E, gente, o caminho que é de maneira exagerada, o melhor de todos, é o melhor jeito de viver. Esse caminho, ele tem a ver com um jeito de viver. Ele tem a ver com um jeito de pensar. E não é só um jeito de pensar. A gente sabe que ele vai falar de amor e eu não sei com quem que estava falando essas mãos, acho que era meu irmão mesmo. É um negócio assim, amor é uma escolha e tal. Era com você, Lucas? Qual que foi a situação? Não lembra? Lembra? Eu sei que ele falou assim, o negócio é escolher. O amor é escolha. Eu falei, mas o amor não é só escolha, cara. O amor, ele tem sentimento, ele tem paixão. Ele mexe com o seu âmago. E o caminho sobremodo excelente,
E o caminho que é o melhor de todos é um jeito de pensar, que é o jeito dele, é um jeito de sentir, e é um jeito de decidir, gente. E o jeito de pensar, que é sobremodo excelente, é um jeito que a gente pensa, e que a gente vive a nossa vida pensando só na eternidade. E tudo que a gente faz, a gente pensa o que vai acontecer depois do juízo. Porque a única coisa que presta na nossa vida é o que vai sobreviver o fogo do juízo final. E são as coisas que vão durar a eternidade. Porque o apóstolo Paulo fala que quando vier o juízo final, vai ter um fogo de juízo e tudo vai ser passado no fogo. E aquilo que a gente viveu na nossa vida vai ser passado no fogo. E aquilo que não prestou vai ser queimado no fogo. Porque tem coisas que a gente faz na vida, que a gente pensa, que a gente sente, que a gente decide na vida, que é que nem feno, não vale para nada. Um foguinho assim miserável, até o calor do sol já bota fogo. E aí o apóstolo Paulo fala também que vai ter coisas na nossa vida que a gente pensou, que a gente sentiu, e que a gente decidiu, e que a gente se empenhou, que vai ser que nem madeira, demora um pouco, mas vai queimar do mesmo jeito. Mas vai ter coisas na nossa vida que a gente pensou que vai ser que nem pedra preciosa, que vai ser que nem ouro. Que a gente pensou, e aquele pensamento que você teve, que você nutriu, é tão precioso que nem o fogo do juízo final vai poder queimar. Vai purificar, mas não vai poder queimar. E vai ter coisa que você sentiu. E que quando chegar no juízo final, e tudo for queimado na sua vida, o Senhor vai ressaltar, dentre todas as coisas que você viveu, aquele dia, aquele sentimento que você sentiu. E que você deu vazão para ele tomar conta do seu coração. E vai ter coisa no juízo final que você decidiu e que você se comprometeu a fazer na sua vida. E é o caminho que você escolheu. Que quando você chegar no juízo final, o fogo não vai consumir. E são coisas que você sente, que você pensa e que você decide. E que são coisas que vão durar por toda a eternidade. Porque os nossos dias são como um vapor, gente. Tudo aqui está passando muito rápido. E de repente a gente começa a sonhar. Vou viver o meu chamado. Eu vou viver o meu chamado. Vou viver os planos de Deus para a minha vida. E é uma igreja. E eu vou pregar o evangelho. E eu vou refletir Jesus para as pessoas. E quando você pisca já aconteceu. E quando você pisca 5 anos e meio já passaram. E quando você pisca você já casou. Você já virou pai. E você não está mais com 10. Você não está mais com 20. E o tempo vai passando. E a gente precisa entender que esse caminho que é o melhor de todos, é um jeito de pensar, é um jeito de sentir, é um jeito de decidir, que tudo que você pensa, sente e decide, você está pensando que é feito que isso vai ter lá no céu. Porque a gente pode interferir no que vai acontecer no céu desde já. E esse é o convite que Deus faz para nós, para a gente viver para a eternidade, para as coisas que os nossos olhos agora não podem ver, e é por isso que se chama fé. É para a gente viver para coisas que os olhos da gente não conseguem contemplar. Eu quero ver muita coisa acontecer no meu tempo de vida. Só que o que eu mais quero, acima de tudo, é pensar como é que vai ser depois, na hora que eu chegar lá. Porque eu quero ser maior lá do que aqui. Na hora que a minha vida acabar, eu quero ser grande lá. Eu juro para vocês, e Jesus não é contra isso, porque Jesus fala do maior no reino, e ele ensina como que a gente faz para ser maior no reino. E a grande ambição e o desejo do meu coração é, eu quero ser grande lá, na hora que acabar tudo isso aqui. Sabe, gente, porque a gente vê gente que bagunça a terra, que agita, que está na mídia, que leva multidão, mas no reino do céu vai ser muito pequeno. Porque agitou, porque foi celebridade, porque foi influência no tempo. Mas a gente ser influência no nosso tempo não significa que a gente está vivendo no caminho que é o melhor de todos. Porque o melhor de todos é o que vai durar na eternidade. Tem muita gente que não faz agito aqui na terra. Que não chama a atenção das pessoas, nem da igreja, nem da sociedade. Mas vai ser muito maior que cada um de nós aqui no reino dos céus. Aquela tiazinha na China que se converteu. E que intercedeu, e ela salvou a família dela, e ela foi morta na perseguição, lá na China, e ela vai ser maior no reino do que um monte de pregador, que tem um monte de livro escrito para um monte de lugar. Gente, esse é o caminho melhor de todos, é um caminho sobremodo excelente, é o melhor jeito de viver. Como eu quero que Deus abra os olhos do seu coração, para você ver isso, que existe um jeito de viver, que é melhor de tudo, que é melhor que tudo que a gente já experimentou.
E que eu digo para você que você não chega nesse caminho. Você precisa andar nele. Talvez você está pensando assim, é um caminho, é uma experiência que eu tenho que ter. Não é uma experiência que você tem que ter. É um jeito de pensar, de sentir, de decidir. Que você precisa fazer todo dia da sua vida. Até o fim da sua vida. Até o seu corpo parar de funcionar. Não é uma coisa que vai acontecer. Esse caminho sobremodo excelente não é um sentimento. Esse caminho sobremodo excelente é um jeito de viver. Eu quero falar sobre esse caminho sobremodo excelente. Porque não tem como esse caminho sobremodo excelente não ser o caminho de Jesus. Não tem como esse caminho, esse jeito, esse caminho que é uma metáfora de um jeito, é um modo de viver, ser diferente do caminho de Jesus. Porque não tem como Paulo falar de um caminho sobremodo excelente e não ter Jesus, porque ele era viciado em Jesus e falava de Jesus o tempo inteiro, falava do Jesus Cristo nosso Senhor o tempo inteiro. E eu queria dizer para você que o caminho que Paulo está falando é o caminho que Jesus viveu desde que ele nasceu até o dia que ele morreu. E a gente sabe que a vida de Jesus foi recheada de um monte de coisa extraordinária. E a vida de Jesus foi recheada de sabedoria sobrenatural. Que quando ele era uma criança, ele ensinava aos fariseus e os mestres da lei. Que já tinham 30, 40 anos, 50. E ele tinha 12 anos, ele ensinava os caras. A gente sabe que a vida de Jesus é recheada também de um monte de milagre extraordinário. De cura física, de ressurreição, de leproso, de mulher que tinha hemorragia. E que passou anos escorrendo sangue e teve que viver fora da cidade. E quando encontrou e tocou na roupa dele, foi curada. A gente sabe que a vida de Jesus foi recheada de carinho, de amor. Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus abria a mão da privacidade dele para servir as pessoas. A gente sabe que a vida de Jesus também foi recheada de milagre, de multiplicação, de andar sobre as águas, de coisas assim que deixava o povo de boca aberta, tudo empolgado. Olha só, ele anda nas águas. O rosto dele está brilhando, a roupa dele está brilhando, ele viu Deus. Mas, gente, a maior revelação da identidade de Jesus, de quem Jesus era, aconteceu quando ele teve que obedecer a Deus de um jeito que ele nunca tinha obedecido antes. E eu quero sugerir nessa noite que o caminho sobremodo excelente é a via dolorosa. Que o caminho sobremodo excelente é aquilo que foi batizado com o nome de via dolorosa, que é o caminho entre o Sinédrio e o Calvário. Esse é o caminho sobremodo excelente, é a via dolorosa. É desde o momento que Jesus foi condenado, até o momento que ele passou por Pôncio Pilatos, até o momento que vestiram ele com a roupa púrpura, com a capa púrpura e colocaram a coroa de espinhos, e aí deram um caniço para ele. E aí cuspiram nele, e ele carregou a cruz o caminho inteiro. E aí ele encontrou Simão no caminho. E aí a via dolorosa, quando você vai lá para Israel para fazer a visita e passar na via dolorosa, lá em Jerusalém, você vai ver que tem 9 pontos de parada. Porque tiveram vários momentos na via dolorosa, onde Jesus teve um momento onde ele caiu. E Jesus caiu mais de uma vez carregando a cruz. E teve um momento em que as mulheres foram consolar Jesus. E aí teve um momento onde Maria, mãe de Jesus, parou lá para abraçar ele e tocar no rosto dele. E teve um momento em que o Simeão, Cirineu, carregou a cruz junto de Jesus. E você vê que a via dolorosa é cheia de pontos marcantes. E eu quero te convidar depois a ver isso na internet. Como que é esse trajeto? Mas, gente, o caminho sobremodo excelente é a via dolorosa. E é do Sinédrio até o Calvário. Esse é o caminho sobremodo excelente. Porque Paulo não pode estar falando de outro caminho, senão o caminho do amor que Jesus tomou e que ele nos convida em Marcos capítulo 8, quando ele diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O caminho que Paulo está falando, que é um jeito de pensar, sentir e decidir, é você catar a sua cruz e ir atrás de Jesus. Ele não pode estar falando de outra coisa. Paulo não pode estar falando de outra coisa. Ele está falando da via dolorosa, do trajeto do Sinédrio até a crucificação. Porque se Jesus convida a gente para ir atrás dele quando ele está caminhando, e ele diz para os discípulos
que a única coisa que eles precisam levar é uma cruz. Então o caminho que Jesus está traçando é o caminho do Calvário. E o convite que Ele faz para nós é para a gente fazer a mesma coisa, que a única coisa que Ele requer. Se você quer me seguir, você precisa só de uma coisa. Você só vai levar uma coisa comigo. Você não vai levar dinheiro, você não vai levar tênis, você não vai levar família, você não vai levar casamento, você não vai levar projetos, você não vai levar igreja, você não vai levar ministério, você não vai levar livro. Você precisa de uma cruz. É só isso que você precisa para me seguir. Então Jesus fala, você quer vir atrás de mim, no caminho que é sobremodo excelente? Você negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus está clamando para que os seus discípulos se disponham a ingressar numa aventura com Ele, desbravando o caminho sobremodo excelente. O caminho sobremodo excelente, gente, ele começa no Sinédrio, que é a Suprema Corte judia legislativa e judicial, onde Jesus é declarado culpado. Ele é o caminho da cruz. E eu quero sugerir nessa noite que, quando a gente decide seguir Jesus, a gente começa nesse lugar. Porque o Sinédrio, que é a Suprema Corte judia legislativa e judicial, é o lugar das leis. O Sinédrio é o lugar da religião. O Sinédrio é o lugar da culpa, do peso, da complicação. E se a gente decide seguir Jesus e andar no caminho sobremodo excelente, a gente começa no Sinédrio também. Porque quando a gente decide seguir Jesus, a gente começa e a nossa cabeça é muito complicada. A gente complica muito a vida cristã. A gente pensa que seguir Jesus tem a ver com coisas que a gente faz, coisas que a gente não faz, coisas que a gente parece, coisas que a gente não parece. A gente vai para a igreja, começa a olhar as pessoas, é assim, tem que levantar a mão, canta, tem que orar em línguas, tem que fazer que nem o pastor, tem que dançar. A gente acha que é assim, é cheio de coisa, é cheio de detalhe. E esse é o Sinédrio. E a gente começa tudo religioso quando a gente vai tomar a cruz e a gente começa a seguir Jesus. E o Sinédrio é o local das leis, é o local das decisões religiosas, é o local onde a religião é criada e recriada pelos líderes religiosos. Ali Jesus começa a ser acusado. O Sinédrio é onde Jesus abraça as acusações e ele começa a suportar o julgamento por mim e por você. Ele começa a suportar as acusações e o julgamento por causa de mim, por causa de você. E seguir Jesus é isso. Começa no Sinédrio, onde a gente começa a ser acusado. E a gente não faz questão de se defender. Porque quem justifica a gente é o Senhor. E a gente aprende a viver uma vida onde a gente não vive por causa da gente, mas a gente vive por causa dos outros. E a gente nega a si mesmo. E a gente pega a nossa cruz. E o cara só levava a cruz até o lugar que ele ia ser crucificado, no contexto romano, quando ele assumia que ele tinha culpa de verdade. Porque quando ele negava até a morte que ele era culpado daquilo, ele não levava a cruz. Ele só era levado até lá e crucificado lá. Mas quando o cara assumia, eu sou culpado mesmo por todos esses crimes que eu estou cometendo, ele levava a cruz o caminho inteiro. E Jesus está falando, é para você levar a sua cruz. É para você reconhecer, sim, que você precisa, e que você falhou, e que você errou. E a nossa jornada no caminho sobremodo excelente, ela começa no Sinédrio, onde a gente escuta as acusações, onde a gente escuta o julgamento. E a gente não faz de conta mais que a gente não tem problema, que a gente não tem pecado, que a gente não tem defeito. Mas a gente reconhece, sim, eu tenho. Sim, eu errei. Sim, eu falhei. Sim, eu pego a minha cruz. E eu não vou fingir para ninguém que eu errei. E por isso eu vou carregar a minha cruz o caminho inteiro. E todo mundo vai saber que eu estou carregando a minha cruz em público. É porque eu realmente pequei. Acaba com a nossa reputação. Seguir Jesus acaba com a sua reputação. Não tem como você querer seguir Jesus e andar no caminho sobremodo excelente quando você é viciado em reputação e preocupado com a sua autoimagem. Porque isso não é sobremodo excelente, isso é neurose. Isso é neurose. Tem um monte de gente doente por causa disso. Porque só pensa no que os outros pensam dele. Isso não é excelente. Isso não é o melhor jeito de viver. Isso não é o melhor de todos. Jesus, ele não estaria aí com reputação. Ele é o Filho de Deus, que veio trazer salvação para todo aquele que cresce nele. Mas ele não tem problema em ser exposto diante de todas as pessoas carregando a sua cruz. E Jesus transiciona do lugar religioso para o lugar do amor e de morte.
Jesus está ensinando um caminho sobremodo excelente para nós, dando as costas para o Sinédrio e olhando firmemente para o Calvário. E o convite que ele faz para nós é esse. Tudo bem, você foi acusado, é verdade. Tudo bem, você tem pecado, é verdade. Vira as costas, reconhece seu pecado, pega a sua cruz, deixa as acusações para trás e olha para onde eu estou olhando e me segue, porque o nosso destino não é o lugar da religião, não é o templo, não é o Sinédrio. O nosso destino é o amor até a morte. E é o amor até a morte de cruz. Você quer ir para o caminho sobremodo excelente, uma vida melhor do que todas as outras vidas, que vai durar para a eternidade. E escuta uma coisa. Quando a gente chegar no juízo final, você vai lembrar dessa pregação. Quando a gente estiver diante do trono do Senhor, você vai lembrar dessa pregação, em que você ouviu dizer que você tinha que viver para a eternidade. E tudo vai começar a ser queimado que você fez nos 40, 50, 80 anos da sua vida. E você vai lembrar de todas as vezes que você escutou que você tinha que viver para a eternidade. Gente, para Jesus pouco importava a opinião que a religião tinha a respeito dele. Jesus não se importava com a opinião da religião. Ele dá as costas para a religião e ele fita os olhos no Calvário. Diante das acusações, ele não abre a boca, porque ele não se importa com o diálogo religioso. Jesus deseja amar, ele não quer falar, ele quer fazer. Então quando todo mundo está lá, se você é filho de Deus, se defende. Se você é filho de Deus, faz alguma coisa. Se você é filho de Deus, vamos lá. Desce dessa cruz. Jesus não quer falar, ele quer fazer. Jesus não tem discurso apologético. Quer ver o discurso apologético de Jesus? Ele solta uma pergunta, nada a ver com o assunto e vaza. Jesus quer fazer. Jesus quer amar, ele não quer discursar. Deixando o Sinédrio, gente, Jesus dá as costas para a religião, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante dele estão. Jesus prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Filipenses 3, 13 ao 14. Gente, o Calvário é o local onde o amor é mais forte do que a morte. A via dolorosa é o lugar onde o amor é mais forte do que a morte, mais duro que a sepultura. Jesus, gente, quando ele chama a gente para caminhar com ele, para ir no caminho sobremodo excelente, ele está ressignificando a relação do homem com Deus. Ressignificando a relação do homem com Deus. Jesus está reformulando a religião. Ele está resetando tudo. A gente precisa entender que o Evangelho, de certa maneira, ele é aquilo que foi pré-anunciado pelos profetas da antiga aliança. Mas ele é uma aliança completamente nova. Não tem nada mais a ver com aquilo que era. É o espírito e o princípio da antiga, mas é uma nova, completamente diferente. Que não tem a ver com o cumprimento da letra, mas tem a ver com a fé. Tem a ver com acreditar que a única opção de vida para nós é o caminho melhor de todos. Que é viver para a eternidade, negar a si mesmo, tomar a cruz, sair do Sinédrio e ir para o Calvário. Jesus já estabeleceu os 2 mandamentos do Evangelho, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E o seu irmão, Tiago, que escreveu a carta de Tiago, meu irmão de Jesus, imagina isso, gente, o cara cresceu com Jesus. Cresceu com Jesus, Jesus falando, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. E aí fala assim, mané, o quê? Te conheço, Jesus, que história é essa? Que filho de Deus, eu vi você nascer da mãe. Aí a mãe, não, ele nasceu, foi mesmo, foi. Não teve nada, garante, não teve nada, foi o anjo que falou. Mas nem a mãe dele entendia o que aquilo significava. E os irmãos duvidam dele, a irmã duvida, a mãe duvida dele, o pessoal duvida dele, a família de Jesus duvida dele. E aí eles viram Jesus ser condenado, crucificado. Mas imagina, quando no terceiro dia eles viram ele vivo de novo. Eles viram ele vivo de novo no terceiro dia. Eles viram ele ser morto e eles viram ele vivo de novo. E Jesus mostrou, olha aqui minha mão, ó. Pode ver aqui, sou eu mesmo.
Vocês viram eu ser crucificado? Sou eu mesmo. Mas olha aqui minha mão, olha aqui meu lado. Ó. Perfurado, sou eu mesmo. Esse cara que viu, que cresceu com Jesus, que viu ele morrer e que viu ele vivo de novo, escreveu assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. Qual que é a religião, gente? Jesus ressignifica a religião. Ele deixa o sinédrio. Ele deixa o lugar das leis e das regras. E ele fala, o lugar da verdadeira religião é o Calvário. E se você quiser vir até mim, você precisa ir para o Calvário também. Esse é o caminho sobremodo excelente. O irmão dele capta isso e fala, gente, a verdadeira religião pura e sem mácula, com o nosso Deus e Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não tem nada mais não produtivo do que visitar um órfão e uma viúva. Eles não vão dar nada para você. Não vão dar nada. Eles não têm dinheiro para dar nada para você. Eles não têm condição de retribuir você em nada. Não tem nada mais altruísta do que visitar um órfão, visitar uma viúva. Ela não tem nada. E ele fala assim, essa é a religião pura e sem mácula, quando eu vivo para o outro. A religião pura e sem mácula é o Calvário. O apóstolo do amor, 1 João, capítulo 3, ele diz assim, porque o discípulo mais íntimo de Jesus, o discípulo íntimo, que reclinou no peito dele, e citaram essa semana que o Hernandes Dias Lopes postou, que o discípulo que encostava a cabeça no peito de Jesus, quando viu ele ressurreto, caiu no chão morrendo de medo. Porque na hora que viu ele em Apocalipse lá, caiu no chão morrendo de medo. Esse discípulo escreveu assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Gente, aqui nós vemos o caminho do amor e o caminho da cruz são o mesmo caminho. O caminho sobremodo excelente é o caminho da cruz. Presta atenção, não é só isso, mas o caminho até Deus Pai, o caminho do amor e o caminho da cruz, os três são o mesmo caminho. O caminho para o Pai, o caminho do amor e o caminho da cruz. Para chegar até Deus Pai, eu preciso seguir Jesus. E eu só encontro o caminho de Jesus se eu percorrer a minha própria trajetória de vida. Em algum momento, na minha reta de vida, no meu destino, no meu objetivo de viver, a minha reta, ela intercepta a reta da cruz onde Jesus está. É como se fossem duas vias paralelas. É como se a sua vida fosse uma linha aqui, ó, uma reta. E o caminho da cruz fosse uma reta do seu lado. Eu só vou encontrar Deus se em algum momento, no curso da minha história, eu desviar e eu acabar entrando no caminho e a minha reta interceptar a reta de Jesus. E aí eu cato a cruz. É como se fosse para eu entrar na pista de corrida. Você quer entrar lá na pista de corrida, tá todos os carros de Fórmula 1 correndo lá. Para você poder entrar naquela pista, você tem que passar no pit stop e entrar dentro do carro. Gente, a cruz é o carro onde a gente entra para correr. Você quer correr onde Jesus está correndo? Você quer andar onde é que Jesus está andando? A cruz é o nosso meio de locomoção, senão a gente não avança. Para seguir Jesus, ou a gente monta na cruz, ou melhor, faz ela montar em cima de nós, ou nós não vamos sair do lugar. O Calvário, gente, vai deixar de existir só no dia em que Jesus retornar. Com os anjos no céu, as trombetas tocando, os olhos como chamas de fogo, a espada saindo da boca dele, os cabelos brancos como a neve, aqueles pés dele brilhantes como um bronze que acabou de sair da fornalha. Sabe metal quando fica no fogo e ele começa a brilhar assim? Apocalipse fala que o pé de Jesus é desse jeito. Um bronze que acabou de sair da fornalha, brilhando desse jeito. E na hora que Jesus vier sobre as nuvens, deixa eu falar para você, não tem mais Calvário para nós. Não vai ter mais como a gente negar a si mesmo e seguir Ele, porque Ele não vai precisar mais. E acabou toda a nossa chance de construir alguma coisa para a eternidade. O tempo de seguir Ele, de tomar nossa cruz, de viver um caminho sobremodo excelente, é agora, gente.
No dia que ele voltar, não vai ter mais cruz para ninguém. Acabou o convite. Tem prazo de validade, ninguém sabe quando é, mas acabou o convite na hora que ele voltar. E o convite dele é: deixa as regras, deixa o teu caminho, adentra no meu, toma a cruz, ame a Deus, ame o próximo e siga. A grande revelação que Jesus traz para nós no seu evangelho, que é a sua própria vida, é: a única maneira de se amar alguém nessa vida é tomando a sua cruz. O único jeito de se amar alguém na vida é tomando a sua cruz. Porque a gente ou vai viver para a gente, ou a gente vai viver para Deus. E quando a gente vive para Deus, Deus aponta para as pessoas. Se a gente quer amar alguém, a gente precisa tomar nossa cruz e ir atrás de Jesus. Se existe um cara, gente, que nos meus dias de paixão eu gostaria de ser, é Simão Cirineu. Quantas vezes já pensei nisso? Simão Cirineu é o cara que na hora que Jesus não estava aguentando mais carregar a cruz, o soldado romano falou assim: ajuda ele aqui agora. Imagina, dividir a cruz com Jesus. Carregar a cruz dele, parte do caminho. Teu Salvador. E aí um soldado romano te pega lá, você está assistindo, ele pega e fala assim: vem cá, você vai, vem cá. Você vai carregar a cruz agora. Vamos, carrega. Pode sentar, é brincadeira. Cara, eu não sei se Simão era crente na hora que o soldado mandou ele carregar a cruz. Mas depois, na hora que ele descobriu quem Jesus era, cara. E a gente tem garantia de que ele descobriu. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 16, Paulo começa a agradecer um monte de gente. Ele agradece um cara chamado Rufo. E ele fala que Rufo é um cristão extraordinário. E Rufo é filho de Simão Cirineu. E Paulo começa a agradecer um monte de gente. E ele começa a agradecer a mãe de Rufo e fala assim: que ela também é como uma mãe para mim. E ela é a mulher de Simão Cirineu que carregou a cruz com Jesus. Eu não sei se esse cara sabia que Jesus era Deus na hora que ele carregou a cruz junto. Mas depois ele descobriu, porque a família dele inteira se tornou importante para o evangelho. O filho dele virou um cristão extraordinário, que Paulo agradece ele na carta. E a mulher dele era como uma mãe para Paulo. O cara carregou a cruz com Jesus, gente. Você poder fazer aquilo que ele está fazendo por você, ajudar ele. Na missão dele, o cara ajudou Jesus a salvar o mundo. O cara ajudou Jesus a levar a gente para a eternidade. O cara ajudou Jesus a tirar a gente do inferno, cumprir o propósito eterno de Deus. A grande ideia de Deus é matar o filho dele pela humanidade pecadora. O cara ajudou Jesus. Os apóstolos ajudaram ele a estabelecer a igreja, mas o cara ajudou Jesus a ir para a cruz, gente. Todo mundo atrapalhou, todo mundo cuspiu na cara dele, zombou dele, até quando ele estava lá em cima. Mas o cara ajudou, o cara carregou a cruz junto com ele. Ah, gente, esse é o convite que ele faz para nós. Você quer me seguir? Carrega a sua cruz, faz que nem eu fiz. Gente, o único caminho sobremodo excelente também é o caminho de 3 coisas. E a primeira coisa é que ele é a única maneira da gente não ser religioso. O caminho sobremodo excelente, que é o caminho da cruz, que é a via dolorosa, em primeiro lugar, ele é a única maneira de não sermos religiosos. É o único jeito da gente não ser religioso, é a gente tomar nossa cruz. É o único jeito. Porque é o único jeito da gente abandonar toda forma de religião baseada em decisões e compromissos humanos. Porque é o que Jesus faz. E João é simbólico em tudo que ele escreve no seu evangelho. E quando ele faz questão de deixar ali para nós que Jesus saiu do Sinédrio e ele foi para o Calvário, ele é intencional, gente. Jesus está virando as costas para a religião judaica. Não estou falando dos judeus, estou falando do sistema religioso. Jesus está virando as costas para a velha aliança. A nova aliança entrou em vigor de uma maneira revolucionária. E também não se baseia numa decisão humana, mas se baseia em crer naquele que morreu por nós. Uma experiência sobrenatural de fé e descanso na obediência eterna e perfeita do Cristo de Deus. Quando a gente carrega a cruz, a gente vira as costas para a religião. Sabe por quê? Porque a religião está na nossa carne.
A religiosidade, o sentimento de culpa, o sentimento de acusação, de fracasso do passado, onde o seu passado parece que pesa toneladas e toneladas, e que você errou, e que você falhou, e que você não consegue ser bom para Deus. Sabe esse sentimento? Parece que você não agrada a Deus, parece que Deus não ama você. Isso tudo é religiosidade, isso tudo é sentimento de culpa e de condenação, onde você fica pensando o quanto você não consegue ser perfeito. Isso está na sua carne. Não é Deus que fala para você o quanto Ele não te ama. Ele fala o contrário. Quem fala para você que Ele não te ama e que você é culpado por tudo que você faz de errado e que para você não tem esperança e não tem perspectiva, é a sua carne, porque a religião está na carne. Então quando você toma a sua cruz, é o único jeito de você não ser religioso, porque você mata a sua carne e você deixa o sinédrio para trás. E aí você não vive mais por religião, você não vive mais por acusação, por condenação. Será que eu fiz isso certo? Será que Deus gosta de mim? Será que é isso? Será que é aquilo? Por quê? O que substitui a religião é o amor. E eu acabei de ler 2 textos que falam que a religião é o amor. A religião deu espaço ao amor. E Jesus, em vez de chegar lá, sentar no sinédrio, como o bispo dos fariseus, ele deixa o sinédrio para trás, para dizer, não é a religião que importa mais. Eu vou para o Calvário, porque lá eu morro por amor. E essa é a religião, gente. Essa é a religião que Ele convida a gente a viver. Então é o único jeito da gente não viver religiosamente. É quando a gente toma a nossa cruz. E a gente segue Jesus. Porque a nova aliança é firmada em uma experiência sobrenatural de fé e descanso na obediência eterna e perfeita de Cristo por nós. Virar as costas para o sinédrio, tomar a sua cruz, é o caminho sobremodo excelente, onde você deixa para trás todas as acusações religiosas contra você. Você não vai por obrigação, para cumprir uma regra. Você vai por um amor ardente, aquele que você crê, e por fé você vê. Quando você entra no caminho da cruz, você não vai por obrigação, você vai por amor, você vai por paixão. Tomar a sua cruz é um convite a viver apaixonadamente. É que os apóstolos entenderam que todo mundo foi martirizado. Todos os apóstolos de Jesus foram martirizados, foram assassinados. Eles entenderam qual era o caminho da cruz. Eles entenderam, eu vou amar o Senhor até a morte, igual ele fez. Eu vou amar o Senhor, eu vou amar o Senhor, eu vou negar a mim mesmo. Porque eu vou encontrar satisfação maior vivendo por Ele do que vivendo por mim. Foi por isso que Jesus foi, gente, para a cruz. Eu queria que você abrisse o seu coração agora, abrisse sua cabeça. Foi por isso que Jesus foi para a cruz. Não foi por culpa, nem por obrigação, ou ansiedade, ou medo do Pai. Jesus não tinha medo do Pai. Jesus não estava ansioso. Jesus não foi por obrigação, ou se sentindo culpado. Eu preciso ir porque o meu Pai mandou. Eu preciso ir porque senão o mundo vai ficar perdido. Jesus não foi por obrigação. Uma nota de esclarecimento. Se Jesus tivesse ido por obrigação, contra a vontade dele, ele não teria obedecido o Pai perfeitamente. E o sacrifício dele não seria suficiente, porque seria insuficiente, seria imperfeito. O sacrifício de Jesus só é perfeito por nós, porque ele obedeceu em todas as coisas. E quando o Pai sugeriu para ele morrer na cruz, e a Santíssima Trindade concordou com essa ideia, Jesus comprou a ideia. E ele foi por paixão, ele não foi porque o Pai mandou. Ele foi porque ele era apaixonado pelo Pai e ele era apaixonado pela igreja. Quando Jesus chama a gente para tomar a cruz, ele não está mandando a gente morrer para os pecados por causa de culpa. Esse não é um convite para você se encher de culpa pelas coisas erradas que você faz. Esse é um convite para você se apaixonar por Ele. E entender que para você ter Ele, você precisa perder a sua vida. Jesus não foi para a cruz por causa de ansiedade ou de medo. E o convite para a gente viver nesse caminho sobremodo excelente não é, eu preciso amar Deus, senão Deus vai me punir. Eu preciso amar Deus, senão as coisas vão dar errado na minha vida. Esse não é o caminho que Ele traçou. O caminho que Ele traçou é um caminho de paixão. É um amor ardente por sua noiva, sem culpa, sem ansiedade. Porque culpa e ansiedade são razões egoístas de servir a Deus. Se eu sirvo a Deus porque eu tenho culpa ou porque eu tenho ansiedade, eu estou servindo em última instância para poder parar de sentir culpa e ansiedade. Jesus não estava culpado nem sentindo ansiedade quando ele foi para a cruz, porque senão seria egoísta. Gente, Hebreus 12 fala assim, que por causa da alegria que foi proposta para ele,
Uma alegria que foi proposta para ele. Ele não fez caso da vergonha que ele ia passar. Mas ele foi e ele carregou a cruz e foi envergonhado na frente de todo mundo. Deixa eu falar uma coisa. A alegria que o Pai propôs para Jesus experimentar depois que ele morresse na cruz, não era o título de mártir. E aí Jesus falou assim, nossa, que massa, eu vou ser um mártir. Nossa, que massa, eu vou morrer pelo mundo, meu nome vai ser famoso até 2000 anos depois. Eu acho que vale a pena morrer. A alegria que foi proposta para Jesus, segundo Isaías 53, foi nós. Ter a nossa companhia. Foi isso que empolgou Jesus para morrer na cruz. Quando o Pai mostrou para ele, falou assim, se você morrer por eles, você vai ter eles para você. Ele falou, então eu vou. Então eu vou. Então eu vou. Jesus não se empolgou para ir para a cruz porque, nossa, o meu nome vai ser famoso. Nossa, o meu nome vai ser acima de todo nome. Nossa, que massa, eu vou ser um mártir. Isso não é muito legal, morrer por causa de alguém? Mas isso não seria amor. A alegria proposta foi nos ter com Ele. Por isso, a única maneira, tomar o caminho da cruz é a única maneira de se amar alguém. Porque quando eu tomo a cruz, eu nego a mim mesmo. E eu amo você. Porque eu vou para a fonte do amor. E Deus aponta para as pessoas. Quando Jesus tomou a cruz e disse, Pai, eu faço o que o Senhor quiser. Hebreus fala assim, que quando ele nasceu, Jesus encarnou. Hebreus, se não me engano, capítulo 10. Ele diz assim, eu estou aqui, ó Pai. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Jesus se dispôs a tudo. Ele se dispôs a tudo. E quando ele se dispôs a tudo, a cruz estava incluída. E o objetivo era nos ter com Ele. Gente, se a gente quiser aprender a amar nessa vida, não tem outro caminho, a gente tem que tomar a cruz. Se você quer aprender a amar sua família, você precisa tomar a sua cruz. Essa semana eu estava falando, Deus, eu estou falhando em algumas coisas que há meses eu não falhava mais. Será que eu não fui de fato transformado, Senhor? Eu achei que eu tinha sido, mas parece que essa semana eu comecei a sentir coisas que eu não sentia há uns 5, 6 meses. Eu achei que eu tinha mudado. E aí hoje eu fui grosseiro com os meninos do louvor aqui. Só que eu não achei que eu tinha sido. Aí eu falei, Hector, você acha que eu fui grosseiro, cara? Ele falou, acho que você foi. Eu falei, me perdoa. Aí o Hector falou assim, cara, você tá pesado? Eu falei, não sei, cara, se eu tô pesado. Eu não tô sentindo pesado, mas eu sinto que parece que eu andei para trás. Eu achei que Deus tinha me transformado, mas parece que eu estou fazendo de novo as mesmas coisas. Aí eu sentei com o Bruno, pedi perdão, Bruno. Aí eu falei, Bruno, sabe por que casamento acaba, cara? Porque uma hora a gente cansa de perdoar. Porque quando você casa com a pessoa e quando você agarra com ela, e você fala assim, nós vamos viver a vida junto. E ela falha uma vez, aí ela te pede perdão, você fala, nossa, que massa, pediu perdão. Daqui a pouco fala de novo, aí você fala, nossa, que massa, pediu perdão, não endureceu. Aí quando vai a terceira, você fala, pô, mas você vai fazer de novo? Aí quando vai a quarta, a quinta, chega uma hora que você está indiferente. Você não quer nem saber se pede perdão ou não, que você não faz diferença. O fato é que a pessoa não vai transformar na hora que você casar com ela. E aí tem uma hora que você fala assim, não quero mais casar. Cansei. Por quê? Porque gerou uma barreira, gerou um abismo. Vocês estão a 1 quilômetro de distância. Os cônjuges estão a 1 quilômetro de distância, porque um cansou de perdoar o outro, porque o outro não consegue mudar. Tomar a cruz é perdoar também. Não é só arrepender e pedir perdão. E o que desgasta, às vezes, o relacionamento na igreja é isso, porque a gente leva muito tempo para ser santificado em algumas coisas. E a gente queria ser transformado tão rápido. E a gente faz jejum, e a gente faz vigília, e a gente enfia a cabeça dentro da Bíblia para ver se ela entra no nosso coração que nem uma espada de 2 gumes.
E você faz de tudo, você se expõe para as pessoas, você pergunta o que é, você faz curso, você vai para outro país para tentar achar Deus, para Ele arrancar de você o pecado que está em você. Mas não tem jeito, se você não cata a sua cruz dia após dia, você não vai aprender a amar. Eu não vou conseguir amar. E eu vou dizer uma coisa, se daqui a 10 anos eu ainda estiver aqui, pode ter certeza de uma coisa, eu carreguei minha cruz e aprendi a perdoar a igreja. E aí, daqui 10 anos eu vou estar crente aqui ainda, pastor, amando a igreja. Você pode ter certeza que eu tive que carregar minha cruz, porque senão eu não ia aguentar 10 anos cuidando das mesmas pessoas. Eu tive que carregar minha cruz e negar a mim mesmo. Agora, vou dizer outra coisa. Muitas pessoas não vão estar aqui, porque elas não quiseram carregar. Porque aí chega uma hora, cansei dessa igreja. Sabe o que ela está fazendo? Tirando a cruz. Não vou mais negar a mim mesmo. Não vou mais perdoar. Cansei disso. É por isso que família separa. É por isso que divide. Porque tem uma hora que o cara cansa de carregar a cruz. Você não vai aprender a amar se você não carregar a cruz. Esse é o caminho sobremodo excelente. Você chega lá no casamento, lê 1 Coríntios 13. O caminho sobremodo excelente. O caminho sobremodo excelente é a via dolorosa. É o caminho que é Jesus, que ele fala assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas gente, o caminho que é a cruz, a gente precisa entender. Ele não é um lugar que você chega, mas é uma pessoa que você segue. E essa é a terceira coisa. O caminho sobremodo excelente é a única maneira de se chegar e ter um encontro com Deus. É o único jeito da gente chegar e ter um encontro com Deus. Vou relembrar as 3 coisas. O caminho sobremodo excelente é a única maneira de não ser religioso, porque a religião está na nossa carne. Quando a gente começa a matar a carne, a religiosidade sai da nossa cabeça. E a gente, em segundo lugar, é a única maneira da gente amar alguém. Em terceiro lugar, tomar a cruz é a única maneira da gente chegar e ter um encontro com Deus. Por quê? Porque, gente, Jesus não é uma pessoa na qual você chega. Jesus é uma pessoa a qual você segue. Abre a sua Bíblia lá em João capítulo 14. João 14, verso 4. Olha o que ele diz. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho sobremodo excelente, que é a via dolorosa, que é tomar a cruz e ir atrás dele, é o único jeito da gente encontrar Deus. É o único jeito da gente encontrar Deus, só que a gente tem que entender isso. Presta atenção. Eu quero ressignificar, talvez, tudo que você aprendeu sobre fé. Sobre experiência de fé. Presta atenção. Porque a gente muitas vezes acha que fé é uma experiência que a gente tem um dia. E aí a gente passa o resto da vida indo no culto por causa daquela experiência que a gente teve. Isso não é fé. E isso não é conhecer Deus. Por quê? Porque Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 17, que o Evangelho se revela... A justiça de Deus se revela no Evangelho, que é de fé em fé. Então é de fé em fé. Você teve um entendimento de quem Ele é. Vai ser acrescentada mais fé nisso. É de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. É experiência após experiência. É negar a si mesmo junto com mais negar a si mesmo. É amar com mais amar. É seguir. Isso significa que é um caminhar. Isso não é um lugar que você chega, mas é um caminho que você segue. Fé não é uma coisa que você experimenta. Fé é uma coisa que você desenvolve. Gente, entrar no caminho da cruz, entrar no caminho que é Jesus, é o único jeito de encontrar Deus. Por quê? Porque esse encontro com Deus, ele precisa se renovando a cada dia. Olha só, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão.
Você simplesmente acabou de ouvir a resposta de Paulo. Se você tivesse perguntado para ele, Paulo, explica melhor esse negócio de caminho sobremodo excelente. Como é que faz? É isso que Paulo quer responder para você. Ele ia falar assim, olha, eu não julgo haver alcançado ainda. Mas uma coisa eu faço. Eu deixo as coisas que ficam para trás e eu continuo caminhando. Porque eu ainda não cheguei. Mas todo dia eu quero chegar. Porque tomar a cruz e seguir Jesus é um jeito, é um caminho sobremodo excelente, que é pensar, sentir e decidir. São votos que você faz ao longo da sua vida, e aí você renova esses votos. E aí você acrescenta mais. Vou dar exemplos. Tem um compromisso que eu fiz com Jesus desde que eu converti. Eu falei, eu não vou dar 10%, é muito pouco, eu vou dar 20%. Eu fiz isso 11 anos atrás. Eu decidi dar 20%, não vou dar 10%, é muito pouco para o Senhor. Alguns anos depois, no discipulado, tinha um cara que me discipulava, que ele jejuava um dia da semana. Um tempo depois eu falei, eu não vou jejuar um dia da semana, um dia é pouco, eu vou jejuar 2. E tem semana que eu vou jejuar 3. E eu comecei a fazer votos com o Senhor. E eu comecei a fazer votos, Senhor, de tempos em tempos, me ajuda a desfazer das coisas que eu gosto. Me ajuda a dar embora minhas coisas, ajuda a dar embora meu celular, minha roupa, meu tênis, meus negócios que eu gosto. São votos, são princípios que você vai semeando dentro de você, porque é um jeito de pensar, sentir e decidir, que você vai dia após dia caminhando neles, e você vai aprendendo a negar a si mesmo, dia após dia, após dia, após dia, e você vai se encontrando e desenvolvendo esse amor, e esse caminho sobremodo excelente, que é o caminho melhor de todos, vai se tornando um caminho mais vivo, porque você seguindo nesse caminho, você vai se tornando mais parecido com Jesus, e o amor de Deus se revela em você para o mundo, porque aí o que acontece? Quando você vai no caminho que é Jesus, você encontra o Pai. O conhecimento de Deus é uma coisa que vai sendo acrescentada dia após dia. Para ir até Deus, você tem que ir até Cristo. Mas Cristo não é a pessoa onde você chega terminantemente nessa vida. Cristo é uma pessoa que você segue. E para isso você tem que negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. Aí quando você fala assim, Jesus, te amo. Quero te seguir. Ele vai dizer assim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. Porque se você me seguir, você vai encontrar o Pai. Se você me seguir, você vai dar as costas para a religião. Se você me seguir, você vai aprender a amar. É isso que vai acontecer. Esse é o caminho melhor de todos. Você não vai viver acusado de culpa, de coisa errada que você fez no passado, porque não vai ter religiosidade na sua cabeça. Não vai ter condenação, não vai ter acusação, você vai aprender a amar as pessoas e você vai encontrar o Pai. Você tem um encontro com Deus. E tendo um encontro com Deus, você descobre o Pai que Deus é. Para se encontrar com o Pai, você tem que tomar a sua cruz, você tem que ir para o Calvário. A gente está clamando aí, Deus dá uma revelação da minha identidade, Deus me ajuda a entender sua paternidade. Ou você pega a cruz ou você esquece, você não vai ver Pai coisa nenhuma. Você não vai ter revelação de amor. Você quer ter revelação de amor, você tem que virar Ele. Você quer ter a revelação do amor de Deus? Você tem que virar o amor de Deus. Você tem que encarnar esse negócio. Aí você vai ver Ele em você. Amém, gente? Gente, esse é o caminho sobremodo excelente. É um processo gradativo. Sabe, você vem hoje para o culto aqui, você pode chorar hoje e no final, na oração aqui, você pode babar no chão. Isso não vai fazer você caminhar o caminho sobremodo excelente. Isso aqui é 1 milímetro do caminho sobremodo excelente. Todo dia tem que ser isso aqui. É extraordinário. É o melhor de todos. É divertido e doloroso. Talvez tem gente que pensa assim, poxa vida, eu não consigo fazer as coisas para Deus. Às vezes é difícil até vir no culto. Como é que eu vou tomar minha cruz? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem um monte de coisa de crente que nem eu consigo fazer. Mas tem uma coisa que você consegue fazer, é morrer. Isso aí você consegue. Senão a Bíblia não vai mandar você morrer um monte de vezes. Tá? O tempo inteiro está falando, morre. Morre, miserável. Mata essa carne. Mata essa carne. Você quer viver a vida gloriosa, você tem que morrer para poder ressuscitar. Romanos, Paulo fala assim, Jesus morreu e o Espírito ressuscitou o corpo dele. Quanto mais vai ressuscitar esse corpo mortal nosso, o Espírito de Jesus que está habitando em nós. Pedro fala assim, todas as coisas que conduzem à piedade já estão dentro de nós.
Sabe por que você ainda não parece Jesus? Porque você ainda morreu pouco. Porque o Espírito já está aí dentro de você. Já está tudo pronto, só está esperando você. Só está esperando eu. Gente, quero orar por você. Que hoje você pode ser tocado aqui nesse culto e não mudar nada na sua vida. Porque você não decidiu. Porque o caminho não é só sentir, o caminho é decidir. Hoje você falou assim, nossa, eu não sabia que o cara que carregou a cruz tinha um filho e tinha uma mulher que está lá em Romanos. Isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida se você não decidir nada. Aí mudou o seu jeito de pensar, olha só, né? Que legal, o cara evangelizou a família dele. Você quer ou não quer andar nesse caminho? O que Jesus quer que você entregue para você andar nesse caminho? Que passo que você tem que dar hoje aqui? O que Deus está falando com você nesse lugar hoje aqui? O que tem que acontecer dentro da sua casa? Que hábitos novos você tem que construir? Gente, isso aqui é amor. Isso aqui é amor. Não existe uma mensagem mais amável que eu poderia trazer para vocês do que essa mensagem. Porque eu estou falando para vocês o que Deus diz, como é que a gente faz para encontrar Ele, como é que a gente faz para amar as pessoas, como é que a gente faz para a gente ser livre da culpa do passado. É a resposta que todo mundo da pergunta que todo mundo está fazendo. Deus, como é que eu faço para te encontrar? Deus, como é que eu faço para amar? Deus, como é que eu faço? Porque eu sou escravo do meu passado, eu só lembro das coisas ruins que eu vivi. Isso é religião. Você fica se condenando, se flagelando. Gente, esse é o caminho aqui. Esse é o caminho. É o caminho. E é uma coisa que você fala, Deus, toma aqui meu coração. Deus, me toma, me ajuda. Eu quero viver esse negócio. Eu quero interceptar o caminho do Senhor, catar minha cruz e entrar nessa pista de corrida, como Paulo fala que ele está correndo. E eu estou correndo para alcançar uma coroa incorruptível. Você precisa entrar nesse caminho e correr. E fazer tudo o que você pode fazer no seu dia a dia para poder amar mais Ele. Para poder negar a si mesmo, para poder fazer a vontade dEle. Para abrir espaço na sua vida, para Ele entrar e ter lugar em você. Você precisa correr nesse caminho. Porque tem gente que está nesse caminho aqui, só que você é lerdo demais. Você é uma leseira de uma tartaruga. Será que você não pode renunciar mais para Jesus? Dá um nitro aí. Vamos orar, gente. Vamos orar. Vem aqui, Espírito Santo, opera nos seus filhos, Senhor, aqueles que o Senhor já está tocando pela sua palavra, Deus, porque a sua palavra é uma espada, Senhor, que penetra na nossa alma, nossa mente, que Deus separa o certo do errado, que mostra o que precisa acontecer, que mostra o que precisa mudar. A sua palavra é luz para o nosso caminhar. Eu tenho certeza que o Senhor abriu o olho de pessoas aqui nessa noite, dizendo o que tem que acontecer na vida delas, meu Pai. E eu quero que o Senhor continue falando para mim. Ah, Jesus, eu quero ser mais santo. Jesus, eu quero ser mais crente, Jesus. Eu quero ser mais apaixonado por você. Deus, às vezes é tão difícil amar as pessoas. Eu quero amar mais essa igreja. Eu quero amar essas pessoas, Deus. Eu quero amar o meu pai, a minha mãe. Deus, eu quero amar, Deus. Deus, eu preciso de amor, Senhor. Eu olho as pessoas que não são crentes, Senhor, que estão no inferno. Isso não treme o meu coração, Deus. Deus, não interessa quem tem dom de evangelista. Quando você ama, você fala de Jesus, Deus. A gente tem que entender isso, Deus. Não interessa quem tem dom de evangelista ou não, Senhor. Se a gente amar, Senhor, a gente vai pregar a sua palavra. Deus, tem misericórdia. Faz uma coisa aqui no nosso meio. Chacoalha, Senhor. Quem que o Senhor tocou aqui, Deus, toca mais. Quem que está abrindo o coração e está respondendo, Senhor? Ajuda, Deus, dá uma experiência. Vem, Espírito Santo, libera a sua presença poderosa aqui nessa noite. Se você precisa verbalizar uma renúncia para Ele, verbaliza nesse momento. Coloque em palavras. Se você precisa entregar para Ele, o Senhor te entrega essa vaidade.
E eu vou te falar outra coisa. O que você vai fazer para provar que isso aí não é só palavra? O que você vai dar para ele? O que você vai dar para ele? O que significa esse negócio que ele está pedindo para você? Esses dias eu falei, Jesus, se você quiser eu arranco a barba, tiro o piercing, o que você quiser, eu uso o terno para sempre. Dispõe para ele, fala, estou aqui, Senhor, o que o Senhor quer? Qual que é? O que o Senhor quer de mim? Como que eu vou encarnar esse amor aqui, esse desejo? Porque se ficar só em sentimento não acontece nada, Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vivifica essa palavra. Nós queremos andar no caminho que é o melhor de todos. Nós queremos o caminho sobremodo excelente, Senhor. Porque Deus, aprender a amar é a maior satisfação que tem, Senhor. Deus, aprender a amar, Deus, acaba com o luto da gente. Aprender a amar, Senhor, tira as angústias do passado, as agonias. Quando a gente, Deus, se dispõe a amar, Senhor, a gente perdoa quem nos traiu, a gente perdoa quem nos feriu, a gente perdoa quem nos abandonou. Senhor, isso é a resposta para tudo, é o santo evangelho do Senhor, é o convite de tomar a cruz e te seguir. Senhor, levanta pessoas aqui, explode dentro da alma de pessoas aqui nessa noite, Senhor. Converte gente, muda a cabeça, Deus. Abre os olhos para a eternidade, Senhor, para viver coisas que vão durar para sempre, ó Santo Deus. O que o Senhor quer de nós? Estender a república, Senhor, com paixão santa pelo seu nome.